Toda vez esqueço. Então, nessa página de 172 a 175, continua aí a gente falar sobre nômades e sedentários, onde os nômades eram pessoas que saíam à procura da sua caça, do seu alimento. Os sedentários, eles foram pessoas que fixaram suas moradias, começaram ali a procurar e permanecer no mesmo local por conta da procura da caça, da pesca, da água. Então, quando eles achavam, eles começavam a fixar ali moradia, porque também eles iam cansando com o passar do tempo. Então, nós tivemos aí da era do Paleolítico e do Neolítico. O Paleolítico quer dizer pedra antiga e o Neolítico, que a gente está falando aí de pedra nova. Falamos semana passada sobre teoria sobre o povoamento do continente americano, os vestígios do povoamento no Brasil. Falamos aí como eles se agasalhavam. E essa semana a gente vai falar sobre a agricultura e a ocupação do espaço. Tá? E falando da agricultura e da ocupação do espaço, nós temos aí o processo de sedentarização, ou seja, o processo em que eles começaram aí a fixar suas moradias. Eu vou colocar aqui meu amigo Arthur para ler esse primeiro slide. Lê aí, amor, por favor. Durante milhares de anos, os grupos de humanos tiveram de se deslocar em busca de alimentos. Eram chamados de nômades. Obrigada, amor. Então, os nômades, eles saíam à procura de sua caça, de sua pesca, de seu alimento, de sua água. Durante muito tempo, aí eles ficavam se deslocando de um local para outro, procurando por essas coisas que eles queriam. Isso começou a mudar quando alguns deles aprenderam aí a plantar e a colher, dando início, então, aí à prática da agricultura. Então, observem aqui que no meu painel hoje eu coloquei algo relacionado à agricultura, plantação, sobre animais, sobre técnicas agrícolas. Então, eles buscavam muito no início, aí há milhares de anos, e foi tudo mudando quando alguns começaram a plantar, dando início à prática da agricultura. Em alguns lugares que eu estava procurando para a gente ver, para fazer esse slide, eles disseram que essa prática da agricultura começou a partir das mulheres. E por meio da observação do ambiente, eles descobriram que sementes, quando caíam no chão, após algum tempo eles cresciam novamente e geravam novos alimentos. E eles perceberam que locais próximos a rios eles eram mais ricos em frutos e diversos vegetais. Então, próximos aos rios, próximo à água, a gente vê que todo ser vivo ele precisa de água, então as plantas também elas precisam de água para crescerem, darem os frutos. E quanto mais próximo às margens dos rios, mais rápido, mais fácil tinha aí o alimento para eles. Tinha a fruta, tinha a verdura. E com a descoberta da agricultura, há mais de 10 mil anos, o clima ele tornou-se mais ameno, o que originou o aparecimento de novas plantas e animais. Então, com o aparecimento de novas plantas, novos animais, então teve mais oferta para eles aí de alimento. Eles se alimentaram mais, se alimentaram melhor. Perto dos rios, os animais, quando vinham beber água, então eles tiveram aí o aparecimento de novos animais, dos animais que eles não conheciam, então eles começaram a conhecer e viram que podia ali perto do rio estar sendo mais vantajoso para eles. Era mais vantagem que eles saírem à procura, tá se aventurando, tá procurando comida. Porque ele poderia sair à procura de comida e não encontrar e acabar morrendo de fome ou adoecendo. Enquanto ali, às margens dos rios, eles tinham mais oferta de plantas, mais oferta ali de animais que eles chegavam para beber daquela água do rio. Então, ajudando a eles a fixar suas moradias.
E a descoberta da agricultura, o homem percebeu que se lançasse as sementes à terra e cuidasse delas, podia produzir seu próprio alimento, quando foi descoberta aí a agricultura. Então, no lugar de estar procurando já o alimento, a plantação já pronta ali, vamos dizer que ele procurasse um pé de banana, uma bananeira. Então, ali ele poderia estar plantando ali sua melancia, sua batata, sua cenoura, e enquanto eles iam se alimentando do que tinha lá, eles iam recolocando ali, quando aquela acabasse já tinha outras novas. Então, para ele foi bem melhor aí, quando ele começou a perceber que lançando as sementes e cuidando dela, perto das margens, né, dos rios, ele ia ter mais vantagem do que está procurando. E para auxiliar nessa produção de alimentos, eles foram criando os instrumentos, como machados, facas, foice, a pedra polida. Então, com isso, eles puderam Ai, meu Deus do céu, fugiu. Eles foram aí com esses instrumentos auxiliando a cavar o buraco, a colocar semente, a estar limpando o terreno. Porque vocês, não sei se vocês sabem, mas alguns sítios aí, quando começar a plantar, começam a nascer uns matinhos ao lado, então tem que estar limpando para ele não estar passando por cima daquele alimento que está sendo plantado. E, além disso, era preciso armazenar as sementes e a produção agrícola. Então, com isso aí, eles começaram a utilizar o barro para fazer as panelas e estarem ali armazenando tanto a comida como as sementes. Então, armazenamento de semente e produção agrícola foi o aprimoramento da técnica do cozimento do barro. Então, não era simplesmente fazer uma panela de barro e deixar ali. Se chovesse, ela ia derreter. E o barro ali com a quentura do sol, ele ia rachar e depois ele ia se quebrar, então ia perder tudo. Então, eles começaram a fazer o aprimoramento dessa técnica do cozimento do barro. Então, quando ele fazia o cozimento da panela de barro, então ali ele poderia, dependendo de como ele fez, se ele fizesse bem direitinho no capricho, ele podia estar armazenando água para estar bebendo durante a noite, para não sair até as margens do rio. Ele podia estar armazenando ali a comida, as sementes, não estar guardando em qualquer canto. Se ele não tinha onde colocar e ele deixasse ali no chão, poderia ali nascer outras em um lugar só, muitas plantas. Então, ia ser um pouco difícil. Então, ele guardando no local apropriado, onde ele ia estar protegendo do sol, da chuva, não ia estar se perdendo. Os seres humanos, então, eles passaram a aprimorar as técnicas de cozimento, que deu origem ao tipo de cerâmica mais resistente, capaz de conservar sólidos e líquidos. Então, tanto a comida como a bebida, eles começaram ali a conservar. E eles produziram instrumentos para abrir pequenas valas no chão, onde colocavam as sementes. E esse domínio levou à domesticação de plantas, e alguns tipos de alimentos passaram a ser cultivados. Só passar aqui para vocês. Então, a sedentarização, a descoberta da agricultura e a pastorícia obrigaram os homens a tornar-se sedentários. Então, se eles começaram ali a plantar, então eles tinham que ter cuidado para não vir animais se alimentar dessas plantas, não vir outros povos e tomar o que eles plantaram, então eles começaram ali a fixar a sua moradia, fazendo com que todos ficassem juntos, fazendo com que todos vigiassem e não saíssem mais à procura dessas ofertas, coisas que eles já tinham ali. Então, se eu tenho aqui água passando com abundância, tenho comida, eu só preciso estar cuidando dela para não acabar, então não tem para que eu estar andando a procurar. Acorda, Arthur, tá dormindo, Arthur! Então, eu não preciso estar procurando, tá? Então, se eu tenho ali, eu só vou precisar estar cuidando, estar vigiando a colheita para que outros animais não venham comer e eu tratar ali dos animais que estavam perto de mim. Então, ovelha,
dela ali podia estar tirando a lã dela, o leite de alguns animais, da cabra, então de uma vaca, da galinha pode estar cuidando dela, para estar cuidando, observando os ovos, para estar se alimentando também. E isso levou à construção das primeiras casas feitas com pedras, tijolo, madeira, argila. E assim surgiram as primeiras aldeias. E as mudanças de modo de vida dos seres humanos. Então, na página 174, a gente vai estar continuando falando deles, só que falando da mudança do modo de vida deles. Então, o que foi que mudou? Como foi que mudou o modo de vida deles? O que foi que veio mudando de acordo com essas descobertas que eles foram fazendo? Então, no lugar de estar procurando alimentos, eles começaram a fixar moradia, começaram ali a construir sua própria moradia. Se tinha uma caverna perto, então eles começaram a tomar conta dela, ter cuidado para que outros não viessem, tomassem aquela caverna dele. Teve aí a domesticação de animais. Então, houve aumento da quantidade de carne, de leite, de pele de couro disponível, lã de ovelha também passou a ser utilizada na produção de vestimentas. Então, com essa domesticação dos animais, eles deixando os animais ali, domesticando, ficando com eles ali perto deles, sem deixar eles irem embora, eles tinham aí o aumento da carne, do leite, da pele, do couro. Dependendo aí, nós vemos nessa imagem algumas aves. Então, tinha também aí o aumento da quantidade de ovos, da para eles se alimentar. Cuidado com essa faca, Lara, para não cortar a boca. As habitações, elas ofereciam maior proteção contra os animais predadores e algumas diversidades da natureza, como a chuva e a neve. Então, lembrando lá no início, quando a gente começou a falar, a semana atrasada, eles, antes de começar aí na produção de suas casas, eles ficavam ao relento. E a proteção deles aí foi o fogo. Então, eles descobriram o fogo, foi uma grande descoberta para eles, porque eles tinham como se proteger dos animais predadores. Esses animais, eles não vinham e não faziam mal a eles, não pegavam eles, não se alimentavam deles, não iam matar eles. Então, com o passar do tempo, eles começaram a aprimorar essa moradia, a fazer a sua própria moradia, se protegendo aí do frio, da chuva, também dos predadores. Eles muitas vezes deixavam a fogueira na entrada aí das suas cavernas, de seus abrigos. Então, nós temos aqui a tenda de pele, a caverna, tenda feita de ossos de mamute, abrigo de galhos e folhas. Então, tudo isso aqui eles foram aprimorando e se protegendo das diversidades da natureza e dos predadores. Certo? Então, teve aqui, além do cultivo de vegetais, a domesticação dos animais, onde aumentou essas ofertas. O desenvolvimento de instrumentos e os recursos naturais foram possíveis, a construção de abrigos mais seguros. Então, eles foram se aprimorando, foram fazendo aí as habitações mais seguras. Elas ofereciam maior proteção contra animais predadores. Houve aí o crescimento populacional, então teve aí o crescimento da humanidade, que pode ter sido causado pela maior oferta de alimentos, gerado pela prática de agricultura e da criação de animais. Então, teve mais oferta, então vinham as pessoas, vinham os outros grupos. Sabiam onde tinham, ali já começavam a fazer a negociação, já começava a chegar o pessoal próximo deles, a fazer sua moradia também, a fixar a moradia. Quanto maior a população, maior deveria ser a produção de alimentos, então eles começaram aí a produzir mais, começaram a aperfeiçoar suas técnicas na agricultura. E por isso o controle da produção ele precisava ser cada vez mais eficaz, tá? E a baixa produção de alimentos poderia levar as pessoas à morte. Então, quanto menos alimento, menos a pessoa vai se alimentar e menos a pessoa vai resistir, tá? Então, eu tenho aqui alguns combinados e eu vou deixar agora aberto para vocês estarem fazendo as perguntas. Então, eu tenho aqui, vou fazer a explicação da atividade para vocês.
Quando tiver dúvida, gente, me pergunta pelo WhatsApp, tá bom? Pois eu vou responder a todos, como sempre eu respondo. E a gente tem o tempo aí de 1 hora para atividade. Quando faltar 5 minutos, toda vez eu vou avisar vocês no grupo. Então, vamos deixar o grupo para perguntas relacionadas ao assunto. E no final, eu vou estar enviando aí a correção, o slide e o link para vocês estarem olhando lá no canal do YouTube, tá? As páginas são 173 e 175. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento e eu vou estar ativando o som aqui de quem está levantando a mãozinha para estar fazendo as perguntas, beleza?